Você cristão que está sentindo um vazio. Provérbios. Tem a resposta certa. Existe um tipo de vazio que não faz barulho, mas pesa. Ele não grita, mas acompanha você em todos os momentos. Está presente quando você acorda, quando você ora, quando você tenta seguir em frente como se estivesse tudo bem. E o mais desconcertante é que você acredita em Deus. Você busca a Deus. Você continua dentro da fé. Mas algo dentro de você não responde mais como antes. Como pode alguém que ora sentir distância? Como pode alguém que crê experimentar esse silêncio interno? Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Isso revela algo profundo. Nem tudo que parece espiritual está realmente alinhado com a vida que Deus quer gerar dentro de você. Esse vazio não é um acidente. Também não é um sinal de fracasso. Existe uma razão para ele estar aí, e ignorar isso só prolonga a sensação que você está tentando esconder até de si mesmo. Talvez você esteja tentando preencher com mais esforço algo que precisa de direção. Talvez você esteja repetindo práticas sem perceber que o seu interior está pedindo algo diferente. E se esse vazio não for o fim da sua fé, mas o início de um despertar que você nunca teve antes? E se a resposta não estiver em fazer mais, mas em entender melhor? Existe uma sabedoria antiga, direta e muitas vezes ignorada, que não fala apenas sobre o que você deve fazer, mas sobre quem você precisa se tornar. Nos próximos minutos, você vai perceber que aquilo que você chama de vazio pode, na verdade, ser um chamado. E quando você entender isso, tudo começa a mudar. O vazio, que sobrevive à rotina espiritual. Você ora, lê a Bíblia, participa de cultos, tenta manter uma vida espiritual ativa, mas ainda assim existe um espaço dentro de você que nada disso parece preencher completamente. Isso cria uma confusão silenciosa, porque tudo indica que você está fazendo o que deveria fazer, mas o resultado não acompanha o esforço. O problema é que muitas pessoas acreditam que disciplina espiritual, por si só, garante plenitude. Só que Provérbios não trata apenas de práticas. Ele trata de direção. Ele revela que não basta fazer o certo externamente, se internamente você está desconectado da sabedoria que sustenta a vida. Existe uma diferença entre viver uma rotina espiritual e viver uma vida alinhada com princípios que transformam de dentro para fora. Quando essa diferença não é percebida, o coração continua vazio, mesmo cercado de atividades espirituais. Esse tipo de vazio não surge porque você parou, mas porque você continuou sem perceber que precisava ajustar o caminho. E aqui está o ponto que poucos enxergam. Não é sobre intensidade, é sobre alinhamento. E quando falta alinhamento, até o que é certo perde o efeito. Agora a pergunta que começa a incomodar é simples e inevitável. Se não é falta de esforço, então o que realmente está faltando? Quando a alma se cansa de fingir normalidade, chega um momento em que manter a aparência de que está tudo bem se torna mais cansativo do que admitir que algo não está. Você continua respondendo como sempre, continua participando, continua dizendo as palavras certas. Mas por dentro existe um cansaço que não é físico, é emocional e espiritual. É o peso de sustentar uma versão de si mesmo que já não corresponde ao que você realmente sente. Esse tipo de desgaste não aparece de uma vez. Ele se acumula em silêncio, toda vez que você ignora o que está acontecendo dentro de você. Toda vez que você troca sinceridade por aparência, verdade por costume, profundidade por repetição. E então chega um ponto em que a alma começa a rejeitar esse padrão. Não com rebeldia, mas com vazio. Em Provérbios capítulo 13, versículo 7, está escrito que há quem se faz de rico e nada tem. E há quem se faz de pobre e tem muitas riquezas. Isso revela uma realidade espiritual. Aparência e verdade podem estar completamente desconectadas. E quando isso acontece, o interior começa a enfraquecer. Você pode até continuar sendo visto como alguém firme na fé, mas a sua alma sabe quando algo está desalinhado. E ela começa a pedir mudança, não com palavras,
mas com essa sensação de distância, de apatia, de falta de sentido. O problema é que muitos interpretam esse cansaço como fraqueza, quando na verdade pode ser um sinal de lucidez. Um alerta de que viver de aparência não sustenta uma vida espiritual real. E se esse incômodo não for algo para esconder, mas algo para escutar? Porque aquilo que você insiste em ignorar hoje pode ser exatamente o que vai te libertar amanhã. Agora surge uma nova tensão. Se o problema não é apenas o que você faz, mas o que você se tornou por dentro, então como perceber se existe crescimento real ou apenas uma ilusão bem construída? A ilusão de progresso espiritual sem transformação interna. Existe uma armadilha silenciosa que prende muita gente dentro da fé. A sensação de estar avançando, quando na verdade está apenas se movimentando. Você aprende mais, participa mais, se envolve mais. Mas quando para e observa com honestidade, percebe que certas áreas da sua vida continuam exatamente no mesmo lugar. Essa ilusão é perigosa porque ela conforta. Ela faz você acreditar que está tudo certo só porque existe atividade. Mas Provérbios aponta para algo mais profundo. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito para guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que o centro da transformação não está no que você faz, mas no que governa o seu interior. Você pode acumular conhecimento e ainda assim tomar decisões que te afastam daquilo que você sabe. Pode ouvir verdades poderosas e continuar vivendo padrões antigos. Isso acontece quando o conteúdo entra, mas não transforma. Quando a prática existe, mas não gera alinhamento. O vazio começa a crescer exatamente nesse ponto, porque no fundo, você percebe que está investindo tempo, energia, dedicação, mas não está experimentando a mudança que esperava. E essa discrepância cria frustração. Uma frustração que muitos tentam esconder com mais atividade, quando na verdade o problema está na falta de transformação interna. A questão não é se você está fazendo algo, mas se aquilo que você faz está realmente mudando quem você é. Porque sem transformação, qualquer progresso é apenas aparente. E uma hora, essa aparência não sustenta mais. Agora uma pergunta começa a se formar com mais clareza. Se o problema não é falta de prática, nem falta de esforço, então onde exatamente está o desalinhamento que está mantendo esse vazio? O desalinhamento invisível entre coração e sabedoria. Existe um ponto crítico que quase ninguém percebe, porque ele não aparece nas atitudes externas, mas governa tudo por dentro. É quando o coração deseja uma coisa, mas as decisões seguem outra direção. Você sabe o que é certo, mas escolhe diferente. Você entende princípios, mas não os aplica. E esse pequeno desalinhamento, repetido ao longo do tempo, começa a gerar um vazio que não tem explicação imediata. Provérbios. Capítulo 3, versículos 5 a 6. Ensina a confiar no Senhor de todo o coração, e não se apoiar no próprio entendimento, reconhecendo Ele em todos os caminhos. Isso não é apenas uma orientação espiritual, é uma estrutura de vida. Quando você passa a confiar mais nas suas próprias percepções do que na sabedoria de Deus, mesmo sem perceber, você começa a sair do eixo. O problema é que esse desalinhamento não causa impacto imediato. Ele é silencioso. Você continua vivendo normalmente, mas internamente algo começa a perder força. A paz diminui, a clareza enfraquece, a direção se confunde. E então surge o vazio, não como um evento, mas como um resultado acumulado. Muitas vezes você não está longe de Deus em intenção, mas está desalinhado nas decisões, e isso faz toda a diferença. Porque não é o que você sente que define sua direção, é o que você escolhe todos os dias. O mais desafiador é que reconhecer esse desalinhamento exige honestidade, não com os outros, mas com você mesmo. Exige admitir que talvez o problema não esteja na ausência de Deus, mas na forma como você tem conduzido sua própria vida. E quando essa consciência começa a surgir, uma nova inquietação aparece. Se o vazio é fruto de desalinhamento,
Então por que tentar preenchê-lo com emoções nunca resolve de verdade? O tipo de fome, que não se resolve com emoção. Existe uma fome dentro de você que não reage a momentos intensos. Não importa o quanto você se emocione, o quanto sinta algo forte em um culto ou em uma oração. Ainda assim, depois que tudo passa, aquela sensação volta. Isso acontece porque nem toda necessidade da alma é emocional. Algumas são estruturais, profundas e exigem algo que vai além de sentir. Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 5, fala sobre buscar a sabedoria como quem procura um tesouro escondido. Isso revela que o que sustenta a alma não é intensidade, é profundidade. Emoções podem até tocar você por um momento, mas sabedoria constrói você ao longo do tempo. O problema é que muitos foram ensinados a medir sua vida espiritual pelo que sentem. Se sentem muito, acreditam que estão bem. Se não sentem, acham que estão vazios. Mas essa lógica cria uma dependência perigosa, porque faz você buscar experiências, em vez de transformação. O vazio persiste exatamente aí, porque você tenta alimentar sua alma com algo que não tem consistência suficiente para sustentá-la. É como tentar viver apenas de momentos, sem base, sem direção, sem construção interna. E então surge um ciclo frustrante. Você busca sentir mais para compensar o que está faltando, mas quanto mais depende disso, menos isso resolve. Até que chega um ponto em que nem mesmo as emoções conseguem preencher o espaço que continua ali. Talvez o que você está chamando de vazio não seja falta de sentir, mas falta de algo que permaneça quando o sentimento vai embora. E se for isso, então a pergunta muda completamente. O que de fato a sua alma está tentando te dizer através desse vazio? A linguagem que sua alma está usando para pedir socorro. O vazio não é silêncio. Ele é uma mensagem que você ainda não decifrou. Enquanto você tenta ignorar, distrair ou até espiritualizar essa sensação, sua alma continua falando, insistindo, repetindo o mesmo sinal de formas diferentes. Não é ausência de Deus, é comunicação interna sendo ignorada. Provérbios. Capítulo 20, versículo 5 diz que os propósitos do coração humano são águas profundas, mas quem tem discernimento consegue trazê-los à superfície. Isso revela algo essencial. O que você sente não é aleatório. Existe uma raiz, um motivo, uma verdade escondida que precisa ser revelada. O problema é que muitos não foram ensinados a ouvir a própria alma. Foram ensinados a reagir, a seguir, a fazer, mas não a discernir o que está acontecendo dentro. E sem esse discernimento, o vazio vira um inimigo, quando na verdade ele é um mensageiro. Ele pode estar dizendo que você está vivendo no automático. Pode estar mostrando que suas escolhas estão desalinhadas. Pode estar revelando que você conhece verdades que ainda não pratica. Mas enquanto você trata isso como algo a ser eliminado rapidamente, perde a oportunidade de entender o que precisa ser transformado. Ignorar essa linguagem só aprofunda o problema, porque aquilo que não é compreendido continua se repetindo. E quanto mais você foge, mais o vazio insiste, não para te destruir, mas para te despertar. Agora uma percepção começa a se formar com mais força. Se o vazio está tentando comunicar algo, então buscar Deus sem entender essa mensagem pode estar te mantendo no mesmo lugar sem você perceber. O perigo de buscar Deus sem direção prática. Buscar a Deus sem direção parece algo impossível de dar errado, mas é exatamente aqui que muitos se perdem sem perceber. Existe uma diferença entre intensidade espiritual e clareza de caminho. Você pode estar buscando com sinceridade, mas sem saber como aplicar aquilo na vida real. E quando não há direção prática, a busca se transforma em repetição, não em avanço. Provérbios. Capítulo 16, versículo 3, ensina a consagrar ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Isso mostra que Deus não quer apenas momentos com você. Ele quer participar das suas decisões, dos seus caminhos, da forma como você vive. Sem isso, a fé se torna desconectada da realidade. O vazio cresce exatamente quando você busca a Deus,
mas continua tomando decisões sozinho. Quando você ora, mas não ajusta a sua forma de pensar. Quando você pede direção, mas segue padrões antigos. Isso cria um conflito interno que desgasta a alma. O mais perigoso é que isso não parece errado. Pelo contrário, parece dedicação. Mas, sem sabedoria aplicada, essa dedicação não gera transformação. Ela apenas mantém você em movimento, sem sair do lugar. Buscar sem direção prática faz você se sentir próximo em alguns momentos, mas distante na maior parte do tempo. E essa oscilação constante cansa, porque no fundo, você sabe que deveria haver mais consistência, mais clareza, mais vida. E então surge uma pergunta inevitável. Se não basta buscar, então o que falta para transformar essa busca em algo que realmente preencha e organize o que está dentro de você? Provérbios, como código de reconstrução interior. Existe um ponto de virada que muda tudo, quando você para de ver Provérbios como leitura diária e começa a enxergar como um código de reconstrução da sua vida interior. Não é um livro para inspirar momentos. É um manual para reorganizar pensamentos, decisões e atitudes que sustentam quem você se torna. Provérbios. Capítulo 4, versículos 20 a 22. Orienta a inclinar os ouvidos às palavras da sabedoria, guardá-las no coração, porque elas são vida para quem as encontra, e saúde para todo o corpo. Isso revela que a sabedoria não atua apenas na mente. Ela alcança toda a estrutura da sua existência. O vazio começa a perder força quando você entende que não precisa de mais intensidade. Precisa de direção consistente. E é exatamente isso que Provérbios oferece. Ele confronta padrões, corrige rotas e revela consequências com uma clareza que não permite engano. Cada princípio ali não é teoria, é ajuste prático. É sobre como pensar, como escolher, como reagir. E quando você começa a aplicar isso, algo muda de forma silenciosa. A mente se organiza, as decisões ganham firmeza, o coração começa a se alinhar. O mais interessante é que essa transformação não depende de emoção para acontecer. Ela depende de constância. E é isso que muitos nunca experimentaram. Uma mudança que não oscila com o que sentem, mas se fortalece com o que praticam. Agora, uma nova perspectiva começa a surgir. Se a sabedoria tem esse poder de reconstrução, então talvez o vazio não seja falta de Deus, mas falta de aplicação daquilo que Deus já revelou. A sabedoria que preenche o que a religião não alcança. Existe um limite no qual a prática religiosa, por si só, não alcança o interior mais profundo do ser humano. Você pode estar presente, pode estar envolvido, pode até estar comprometido com rotinas espirituais, mas ainda assim, sentir que algo essencial não foi tocado. Esse é o ponto onde muitos começam a confundir presença com transformação. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Afirma que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso mostra que existe uma diferença clara entre participar de algo espiritual e ser realmente moldado por ele. Sabedoria não é informação acumulada, é direção aplicada. O vazio persiste quando a fé se torna apenas um conjunto de práticas desconectadas da vida real. Quando o que você vive dentro da igreja não conversa com o que você vive fora dela. Quando há separação entre o que você acredita e o que você pratica. A sabedoria de Provérbios entra exatamente nesse espaço. Ela não compete com a religião. Ela aprofunda o que a religião sozinha não consegue sustentar. Ela conecta crença com comportamento, espiritualidade com decisão, fé com estrutura de vida. E quando essa conexão acontece, algo começa a mudar internamente. O que antes era repetição se torna consciência. O que antes era esforço se torna alinhamento. O vazio começa a perder força porque deixa de ser preenchido por tentativa e passa a ser reorganizado por entendimento. Agora surge uma percepção mais direta. Se a sabedoria preenche o que a religião isolada não alcança, então talvez o problema não esteja na falta de espiritualidade, mas na forma como ela tem sido vivida.
o impacto das pequenas decisões na formação do vazio. O vazio raramente nasce de um grande erro. Ele quase sempre é construído em silêncio, através de pequenas escolhas que parecem irrelevantes no momento, mas que acumulam peso ao longo do tempo. Uma decisão aqui, uma concessão ali, uma negligência leve, uma verdade ignorada. E sem perceber, isso começa a moldar o interior. Provérbios capítulo 14, versículo 12, já havia mostrado que há caminhos que parecem certos ao homem, mas conduzem a um destino de perda. Isso não fala de um momento específico, mas de um padrão. Um caminho é feito de passos, não de um único evento. O problema é que pequenas decisões não parecem perigosas. Elas não geram alerta imediato, mas são justamente elas que definem a direção da vida espiritual. Porque o interior não muda de uma vez, ele é construído por repetição. Quando essas escolhas não são guiadas por sabedoria, elas começam a criar um desalinhamento gradual. E esse desalinhamento, com o tempo, se transforma em sensação de desconexão, de cansaço, de vazio. Não porque algo grande aconteceu, mas porque muitas coisas pequenas foram ignoradas. O mais desafiador é perceber isso depois que o efeito já está instalado, porque o vazio não aponta para um único erro, ele aponta para uma sequência. E quando você entende isso, começa a perceber que a transformação também precisa acontecer nos detalhes. Agora uma pergunta se torna inevitável. Se são as pequenas decisões que constroem o vazio, então seriam também elas que podem reconstruir tudo por dentro? Quando pensamentos desordenados geram almas vazias. Nem sempre o problema começa nas atitudes. Muitas vezes, ele começa antes disso, no lugar onde ninguém vê, nos pensamentos. O que você alimenta em silêncio, o que você repete internamente, o que você aceita como verdade sem questionar, tudo isso começa a organizar ou desorganizar sua vida por dentro. Provérbios. Capítulo 23, versículo 7, mostra que como alguém pensa em seu coração, assim ele é. Isso revela uma conexão direta entre pensamento e identidade. O vazio, muitas vezes, não é falta de algo externo, mas excesso de confusão interna. Quando a mente perde direção, o coração sente. Quando os pensamentos se tornam dispersos, contraditórios ou sem base sólida, a alma perde estabilidade. E essa instabilidade não demora a se manifestar como desconexão, como cansaço emocional, como sensação de vazio. O perigo é que pensamentos desordenados não parecem perigosos no início. Eles parecem apenas reflexões, dúvidas normais, análises comuns. Mas quando não são alinhados com sabedoria, começam a moldar percepções distorcidas sobre Deus, sobre si mesmo e sobre a vida. E o resultado disso é uma vida espiritual inconsistente. Você acredita, mas oscila. Você busca, mas se perde em distrações internas. Você quer direção, mas sua mente não sustenta clareza suficiente para permanecer nela. Agora fica mais evidente. Se o interior é moldado pelo que se pensa, então o vazio pode não ser a ausência de Deus, mas excesso de pensamentos sem direção. O caminho silencioso da sabedoria que restaura por dentro. Existe um tipo de restauração que não faz barulho. Ela não vem como um evento marcante, nem como uma emoção intensa, mas como um processo discreto que vai reorganizando tudo por dentro, sem que você perceba de imediato. É assim que a sabedoria atua quando começa a ser aplicada de forma consistente. Provérbios capítulo 3, versículo 13, mostra que feliz é o homem que encontra sabedoria e adquire entendimento. Essa felicidade não está ligada a circunstâncias externas, mas a uma reconstrução interna que redefine a forma como você enxerga, decide e vive. O vazio não desaparece de uma vez, porque ele não foi construído de uma vez. Ele é resultado de processos internos que precisam ser reorganizados. E é aqui que a sabedoria se diferencia de qualquer tentativa superficial de mudança. Ela não mascara o problema. Ela reorganiza a raiz. Com o tempo, escolhas começam a mudar. Não por pressão, mas por clareza. Pensamentos começam a se alinhar. Não por esforço excessivo,
mas por entendimento. E quando isso acontece, o vazio perde espaço naturalmente, porque o interior começa a ser ocupado por direção. O mais importante nesse processo é entender que não há pressa na reconstrução verdadeira. Existe constância, existe ajuste, existe aprendizado contínuo. E cada pequeno alinhamento interno contribui para uma mudança maior que não depende de emoção, mas de transformação real. Agora surge uma nova consciência. Se a sabedoria restaura de forma silenciosa, então talvez o vazio esteja apenas mostrando onde a reconstrução ainda não começou. A mudança, que começa antes de ser sentida. Um dos maiores enganos na vida espiritual é esperar sentir mudança antes de começar a mudar de fato. Muitas pessoas ficam presas na expectativa de uma transformação emocional imediata, quando na verdade a mudança real começa em um nível que ainda não é perceptível. Provérbios. Capítulo 16, versículo 9, mostra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Isso revela uma ordem importante. Primeiro, a direção interna. Depois, a evidência externa. A transformação começa antes de ser sentida. O vazio permanece quando a expectativa está apenas no resultado emocional. Mas a sabedoria opera de forma diferente. Ela começa ajustando pensamentos, reorganizando decisões, corrigindo pequenas atitudes. E só depois disso, os sentimentos começam a acompanhar o que já foi transformado. O problema é que muitos desistem no meio do processo porque não sentem nada acontecendo. Mas o que não é sentido ainda pode estar sendo construído. E essa construção silenciosa é justamente o que sustenta mudanças duradouras. Quando você entende isso, deixa de depender de emoções como termômetro da sua vida espiritual e começa a confiar no processo de alinhamento que está acontecendo dentro de você, mesmo quando não há sinais imediatos. Agora uma reflexão se torna inevitável. Se a mudança começa antes de ser sentida, então o vazio pode ser apenas o intervalo entre quem você era e quem você está se tornando. Como reconstruir sua vida interior? Um princípio de cada vez. A reconstrução interior não acontece em grandes saltos, mas em decisões pequenas e consistentes que vão reorganizando tudo por dentro. Muitas pessoas tentam mudar a vida inteira de uma vez e acabam frustradas, porque ignoram o fato de que transformação verdadeira é progressiva. Provérbios. Capítulo 24, versículo 3, mostra que com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se firma. Isso revela um processo. Construir exige estrutura, e estrutura exige tempo. Não há solidez sem repetição de princípios aplicados. O vazio começa a perder força quando você para de buscar soluções imediatas e começa a aplicar princípios de forma contínua. Um ajuste na forma de pensar. Uma decisão mais alinhada. Uma atitude corrigida. E cada pequeno alinhamento vai reorganizando o interior. O mais importante aqui não é quantidade, mas consistência. Porque um único princípio vivido com profundidade pode gerar mais transformação do que muitas informações acumuladas sem aplicação. E conforme isso acontece, algo muda na forma como você se percebe. Você começa a notar mais clareza, mais firmeza, menos confusão interna. Não porque tudo mudou de uma vez, mas porque você começou a mudar por partes. Agora surge uma compreensão mais madura. Se a vida interior é reconstruída princípio por princípio, então o vazio não é um sinal de ausência, mas um convite para a reconstrução intencional. O vazio nunca foi ausência, sempre foi direção. Chegamos ao ponto onde tudo muda de significado. O vazio que você sentiu durante tanto tempo não era simplesmente falta de algo, nem ausência de Deus na sua vida. Ele sempre foi um sinal, uma direção silenciosa apontando para algo que precisava ser ajustado dentro de você. Provérbios. Capítulo 4, versículo 7 diz que a sabedoria é a principal coisa, portanto adquira sabedoria. Isso revela que existe algo mais importante do que apenas continuar tentando preencher espaços internos. É entender o que esses espaços estão tentando te mostrar.
O vazio não está te acusando, ele está te guiando. Ele não apareceu para te paralisar, mas para te reposicionar. Ele expõe o que não está alinhado, revela o que precisa ser reorganizado e mostra onde a sabedoria ainda não foi aplicada. Quando você olha por essa perspectiva, tudo muda. O que antes parecia falha começa a parecer convite. O que parecia perda começa a revelar oportunidade. O que parecia distância começa a mostrar caminho. E talvez essa seja a maior virada de entendimento. Você não estava sendo abandonado. Você estava sendo chamado. Chamado para um nível mais profundo de consciência, de sabedoria, de alinhamento com aquilo que realmente sustenta a vida por dentro. Agora tudo se resume a uma escolha. Continuar interpretando o vazio como problema ou começar a enxergá-lo como direção. Porque quando você entende isso, você não apenas responde a ele, você é transformado por ele. E é aqui que tudo encontra sentido. O vazio nunca foi o fim da sua história espiritual. Ele sempre foi o começo de uma nova forma de caminhar.